Pronto, antes de mais, bom dia então a todos. O meu nome é Pedro Correia, sou colaborador aqui na Improxy. Alguns já me conhecem de outros webinars, de outras formações, outros será a primeira vez. Pronto, hoje estamos aqui então para falar um bocadinho sobre o módulo de manutenção e ocorrências. O que é que ele permite, quais são as suas potencialidades e em que forma é que isto pode ajudar à vossa gestão. Pronto. Mais demoras, o que é que vamos abordar hoje? Vamos abordar os tipos de manutenção existentes no Gconde, as etiquetas inerentes a essas manutenções, que tipos de etiquetas vocês têm e que tipos de etiquetas podem criar e desenvolver. O que é que mudou neste módulo face ao módulo anterior, portanto, as principais diferenças. Vamos depois abordar o plano de verificações, a app para o Gconde e a app O Meu Condomínio. Portanto, este será aqui o conteúdo programático do workshop, do webinar de hoje. Pronto, aqui classicamente então a manutenção de condomínios pressupõe um planeamento eficiente de vistorias periódicas. Portanto, há múltiplas tarefas que devem ser desenvolvidas de forma periódica, desenvolvidas e verificadas de forma periódica, e outras que no fundo são reativas, ou seja, algo aconteceu, algo ocorreu no condomínio, uma lâmpada fundiu, portanto, alguma situação no imediato ocorreu, vocês recebem esse reporte e têm que lhe dar resposta. Pronto. Então, neste caso, a manutenção abrange estas duas esferas. Aquilo que vocês planeiam e que o fazem de forma periódica e preventiva, e aquilo que vocês fazem de forma reativa, para dar resposta a alguma necessidade que surge. Pronto, nós acreditamos que planear, gerir e comunicar com a vossa equipa técnica e com os vossos condóminos torna todo este processo substancialmente mais simples. Como vocês sabem, cada vez mais o condómino tem uma parte ativa neste processo, seja porque reportou a situação, seja porque pode avaliar a situação, ou mesmo só porque a vê e porque a experiencia. Por isso achamos que é importante estas ferramentas permitirem-vos uma integração destas três esferas, vocês, os vossos técnicos e os vossos condóminos. E é precisamente isto que este módulo propõe, através do módulo em si da manutenção, no fundo direcionado a quem trabalha com o Gconde, ao pessoal do administrativo, o plano de verificações, que é composto pelo pessoal administrativo, mas é utilizado pelos técnicos, será esse o objetivo. A app para o Gconde, que é uma app que possibilita uma comunicação direta entre vocês e os vossos técnicos, bilateralmente, ou seja, vocês para eles e eles para vocês. E ainda a app Gconde do Meu Condomínio, que de forma análoga permite esta comunicação bilateral, mas entre vocês e os vossos condóminos. Pronto, no fundo, então, aqui aquilo o breve apanhado que eu fiz, os objetivos disto, no fundo, prendem-se com dar resposta às necessidades técnicas de um condomínio, de forma reativa. Se surge um problema, temos que o resolver. Também serve para estruturar um plano de manutenções preventivas periódicas, para prevenir a degradação do condomínio, ou seja, muitas vezes para prevenir cairmos no ponto 1, prevenir que surjam problemas aos quais tínhamos que responder posteriormente. E também, para além disto tudo, este módulo é muito útil, porquê? Porque vos permite armazenar um histórico claro, concreto, de todas as manutenções que efetivamente ocorreram nos vossos condomínios, e tanto serve para vocês perceberem para obterem indicadores de performance dos vossos técnicos, ou seja, para perceber se eles estão a desempenhar bem o trabalho deles, como também para vos auxiliar, quando forem efetivamente fazer as contas com eles, não é? Perceber quantas intervenções eles fizeram e, consequentemente, quanto é que têm que lhes pagar, tem aqui um registro fiável, fidedigno, onde tem lá toda a informação e todo o histórico destas intervenções. Portanto, no fundo, este módulo ajuda nestas três vertentes. Pronto, no que diz respeito aos tipos de manutenções existentes, que tipos de manutenção é que nós consideramos? Consideramos então as ocorrências, o tipo número 1. No fundo, uma ocorrência é um tipo de manutenção, um tipo de intervenção não periódica reativa. Ou seja, é aquele caso clássico em que um condómino vos liga e diz: olha, a fechadura aqui da porta da entrada deixou de funcionar, a porta não abre. Isto é um caso de uma ocorrência, portanto vocês terão que reativamente resolver este problema. O segundo tipo são então as manutenções.
As manutenções, no fundo, são uma espécie de uma preparação, normalmente para uma inspeção, não implícito, mas normalmente é isto que acontece. Mas, no fundo, uma manutenção é uma tarefa periódica, com uma determinada periodicidade, que visa perceber se o equipamento está dentro das suas condições, das condições legais que ele tem de operar. Ou seja, no fundo serve para, por exemplo, os extintores, para irmos fazer a manutenção dos extintores, a manutenção dos elevadores. Pronto, são intervenções ou ocorrências que nós chamamos de manutenção e que basicamente o pressuposto é este. É uma equipa vai lá e faz a manutenção de um determinado equipamento, normalmente para o preparar para uma inspeção futura, uma entidade que vai lá inspecionar. Pronto, vocês dentro do G-Conto, como podem então perceber, vão ter uma área para as ocorrências, uma área para as manutenções, uma área para as inspeções. O que é a inspeção? A inspeção é o ato literal da empresa inspetora ir lá verificar se o equipamento está dentro dos trâmites legais, se foi alvo de manutenções com base na periodicidade legal que o equipamento existe, se as peças estão dentro do que é expectável. Bem, se está tudo direitinho para terem o selo para poder operar. Vão ter uma área então para registar estas inspeções e, por fim, vão ter uma área onde podem registar os vossos contadores, os contadores dos condomínios, sejam eles da água, da luz e do gás. Qual seria aqui a utilidade dos contadores? Primeiro, vocês terem do vosso lado uma informação, um registro efetivo das contagens dos vossos contadores, para terem uma noção real do consumo. Isto é fundamental. Por outro lado, isto também pode ser uma boa arma, passo a expressão, para vocês, junto dos fornecedores, terem uma margem negocial superior. Dizendo, olha, nós fazemos a gestão de X condomínios, o nosso consumo de eletricidade mensal é X, portanto, achamos que estamos na condição de pedir aqui um preço mais atrativo. Pronto, poderá ser usado nessa vertente. Pronto, então isto aqui são os tipos de manutenções existentes na plataforma. Para além disto, nós temos a possibilidade de registar equipamentos, entenda-se, caldeiras, bombas hidropressoras, elevadores, extintores, enfim, temos a possibilidade de registar equipamento. Nós selecionamos uma lista de alguns equipamentos genericamente mais comuns de existirem num condomínio. Claro que vocês, se tiverem algum equipamento que não esteja contemplado nesta lista, podem adicioná-lo. Tem lá uma parte em que adicionam o equipamento, completam toda a informação, já vamos ver isso a posteriori, e ficam então com o equipamento lá associado a esse condomínio. Pronto, e para além destes tipos de equipamentos distintos que vocês podem criar e que já existem, também existem tipos de ocorrência. Nós, no fundo, se não estou em erro, nós criamos 4 tipos de ocorrência diferentes. Avaria, sugestão de melhoria, mais 2, também vamos já ver isso a seguir. Mas vocês, se acharem que existem outras etiquetas, outros tipos de ocorrência que teriam pertinência para vocês, para depois extraírem os dados e estudarem-nos, podem criar. Não há limite nenhum. Dentro dos tipos de ocorrência, há ainda uma diferença em que vocês podem criar tipos de ocorrência associadas ao macrogrupo, chamemos assim, manutenção, e ao macrogrupo expediente. Qual seria aqui, se calhar, o interesse destas etiquetas ou destes macrogrupos? Imaginem que vocês têm uma equipa interna vossa, portanto, colaboradores vossos, vocês já pagam um salário normal, independentemente do trabalho que eles fazem. Se calhar essa equipa, vocês não vão fazer contas com eles, não têm grande necessidade de fazer contas, porque lá está, pagam-lhes o salário e nesse aspecto está resolvido o assunto. Então, se calhar esse grupo poderia pertencer ao macrogrupo manutenção. E imaginem que vocês têm uma outra equipa, que é externa, com quem vocês trabalham por trabalho, a quem vocês pagam mediante o número de trabalhos que eles executam. Vocês, se calhar, faria sentido associar essa equipa e essas avarias ao macrogrupo expediente, para terem depois, quando forem fazer a extração dos relatórios, para perceberem quantas ocorrências é que foram resolvidas pela minha equipa, quantas ocorrências é que eu tive que delegar para equipas externas. Pronto, isto depois ajuda-vos na parte das contas e na parte do controlo, propriamente dito, das vossas ocorrências, de quem é que as está efetivamente a resolver.
Mas também já vamos ver isto a seguir, depois na prática, tudo isto já vamos ver na prática. Pronto. Para além disto, o que é que mudou então face ao anterior módulo? Isto que eu vos falei até agora era transversal ao módulo anterior. Okay? A única coisa que mudou de tudo o que eu falei até agora foi aqui nos tipos de ocorrência a criação destes dois macrogrupos. Foi a única coisa que mudou até agora. Mas para além disto temos mais mudanças. O que é que mudamos? Nós criamos novos campos. Dentro de uma ocorrência, nós mudamos o layout da própria ocorrência, ou seja, a forma como ela é apresentada. Também mudamos os campos de informação que vocês podem completar sobre uma ocorrência. Está mais completo, tem mais campos e mais informação. Além disto, o que é que nós fizemos? Nós criamos a possibilidade, e vamos ver na prática como é que se ativa isto, de vocês atribuírem uma pessoa, um gestor, que vai fazer a validação das ocorrências. Ou seja, até à data de hoje, uma ocorrência tinha as suas fases, as suas etapas, os seus estados, que também já vamos ver a seguir, e quando ela chegava ao estado concluída, acabava aí. Portanto, estava resolvida. Nós agora, no fundo, criamos um estado novo, que é o estado, criamos vários estados novos, mas neste caso o estado por validar. No fundo, uma ocorrência quando chega ao final e está concluída, ela não está definitivamente fechada. Ela fica para validação. Qual é a ideia? A ideia é um team leader ou uma pessoa responsável pelas ocorrências, que trabalhe mais nesta matéria, no final, ir checar as ocorrências resolvidas e validá-las. No fundo, confirmar que efetivamente ficou tudo resolvido. Isto é mais uma ferramenta de controlo, no fundo, que vos permite um controlo mais afinado sobre as vossas ocorrências e a forma como elas estão a ser resolvidas. Vamos já ver depois como é que isto se liga, e como é que se usa. Pronto, também criamos a possibilidade de atribuírem uma data limite de conclusão a uma ocorrência e que, se esta data não for cumprida, vocês vão receber um alerta tanto no gestor, o gestor que valida, como o colaborador responsável pela ocorrência. Para além disto, definimos vários novos alertas automáticos na área de administração parâmetros. Tem lá vários alertas mediante múltiplos casos. Okay? Neste caso, imaginem que uma ocorrência ultrapassou o prazo limite, recebe um alerta. Quando ela está concluída, recebe um alerta. Quando ela está para validar, recebe um alerta. Pronto. O condómino também recebe um alerta, neste caso, deixar aqui esta nota. Desculpa. O condómino também recebe um alerta quando a ocorrência é atribuída e quando ela é concluída. Isto significa que o condómino, quando reporta a ocorrência, ela fica no estado por atribuir. Aliás, desculpa, por tratar. Fica no estado por tratar. Significa que vocês ainda não pegaram na ocorrência. Ela caiu na vossa base de dados, mas vocês ainda nem olharam para ela. Quando vocês olham para ela e atribuem a um colaborador, o condómino, ela passa ao estado atribuída e o condómino recebe um alerta. Quando ela fica concluída, o condómino recebe um novo alerta. Pronto, neste âmbito, também vão reparar que na área central das ocorrências nós adicionamos mais filtros para vocês poderem refinar a vossa pesquisa melhor ainda, mais ao pormenor. E aqui o ponto 6, que vai cair aqui no 4, reorganizamos também os alertas para que haja uma leitura mais fácil. Os alertas, não sei se sabem, estão disponíveis na parte de administração, parâmetros GConde. Eles agora estão organizados por título, por grupo, digamos assim. Portanto, antes não estariam, agora estão organizados por grupo. Isto permite uma organização e uma leitura mais simples. Então, agora aqui o nosso outro conceito que nós temos, o nosso plano de verificações. O que é o plano de verificações? No fundo, o plano de verificações funciona da seguinte forma. Nós fomos a vários condomínios e fizemos um levantamento das tarefas que periodicamente são mais comuns de serem realizadas. Por exemplo, limpeza das caixas de esgoto, limpeza dos tubos de escoamento, limpeza do capoto, verificação do capoto, enfim. Fizemos aqui uma lista muito, muito completa
das múltiplas tarefas que periodicamente devem ser verificadas. E criamos este plano de verificações. A ideia aqui qual é? A ideia aqui é vocês entrarem em cada um dos vossos condomínios e associarem estas tarefas a esses condomínios. Imaginem, aqui ao condomínio, verificar a piscina, verificar o capote, verificar as caixas de escoamento. Adicionávamos estas 3 tarefas ao condomínio. A partir desse momento, os vossos técnicos podem ir ao plano de verificações, extrair as tarefas que têm a fazer para esta semana ou para este mês. Vocês só têm que definir as tarefas, definir a sua periodicidade e a partir desse momento, de forma regular, a ideia disto é os vossos técnicos semanalmente ou mensalmente acederem a esta área, imprimirem ou descarregarem a lista das tarefas que têm a fazer para esta semana. Pronto. No fundo, isto depois permite-vos não só garantir que as tarefas são feitas, como manter um histórico de quando é que elas foram feitas e dar-vos alertas de quando é que elas vão ter que novamente ser feitas. Ou se já estão em atraso, o sistema também vos alerta nesse sentido. Portanto, no fundo, isto resumidamente permite um plano de ação, permite definir uma lista de tarefas por condomínio, uma lista de tarefas por técnico, recebem alertas das ações periódicas e permite armazenar um histórico das intervenções. Vamos depois na prática ver também como é que isto se usa. Outro conceito que nós temos então integrado aqui no Gconde, a app para o Gconde. Esta app está disponível no mercado de Android e no mercado de iPhone, iOS, com o nome para o Gconde. Vocês basta descarregarem a app e fazerem login com as mesmas credenciais do Gconde. Ou seja, só tem acesso a isto quem tiver um user criado no Gconde. O técnico vosso, para ter acesso a isto, tem que ter um colaborador, vocês têm que ter um colaborador criado para ele no Gconde. E o que é que esta aplicação então permite? Esta aplicação permite, em tempo real, vocês comunicarem com os vossos técnicos e os vossos técnicos comunicarem convosco. O técnico, na app, consegue filtrar as ocorrências por condomínio, por responsável e por prioridade, e pelo estado aberto e pelo estado fechado. O técnico na app consegue abrir ocorrências, imaginem que ele está num condomínio e detecta lá um problema. Ele consegue abrir uma ocorrência diretamente na app, que vos vai cair depois no Gconde, consegue associar anexos, fotografias neste caso, do problema em concreto, e vocês recebem estas fotografias no Gconde. Também funciona de outra forma, que é, imaginem este cenário, um condómino liga-vos e diz-vos que há um problema XPTO e manda-vos uma fotografia ou 2 do problema. Vocês abrem a ocorrência no Gconde e atribuem-na ao técnico que está na rua. O técnico vai aqui à app, recebe a ocorrência que vocês atribuíram, que tem lá o problema descrito e as fotos do problema. Ou seja, o técnico, antes de chegar ao local, já sabe qual o problema e, concretamente, o aspecto desse problema, porque já viu as fotos. Ele vai ao local, resolve o que tem a fazer, já preparado, com o material que precisa para resolver, resolve o que tem a fazer e o que é que ele faz? Reporta a conclusão da ocorrência na app, vocês recebem essa informação em tempo real e se ele quiser, ainda tira fotos ao material que utilizou para reparar o problema e vocês recebem essas fotos também em tempo real. E ficam nessa ocorrência com um histórico do problema, as fotos do antes, as fotos do depois, a situação antes e a situação depois. Pronto, a app então permite a anexação de fotos e a abertura de ocorrências e o fecho das mesmas. Permite ainda a consulta da localização dos condomínios. Portanto, como podem ver nesta imagem, aparece aqui o nome dos condomínios. Eles abrem o condomínio, carregando aqui abrir no mapa, e isto mostra-lhe o condomínio no mapa. E pronto, e aqui o ponto 4, que é no âmbito de ele estar a resolver uma ocorrência, porque foi lá por causa de uma fechadura da porta e detectou que a lâmpada estava fundida. Ele pode, através da app, reportar este problema. No fundo, é uma app que permite, está integrada no Gconde, portanto, parece-me excepcional isso, e permite-vos uma comunicação em tempo real e bilateral. Portanto, tanto de vocês para os técnicos, como dos técnicos para vocês.
Pronto, exatamente. Aqui, no fundo, é um quadro resumo daquilo que isto permite. Lá está, comunicação direta e em tempo real com os técnicos para delegar e gerir as ordens de trabalho associadas a cada condomínio. Uma vantagem muito grande. Isto, por inerência, permite o acesso a indicadores de desempenho, como o tempo de resolução de uma avaria, o material que foi usado, as despesas que tivemos com essa resolução, os anexos, etc. Isto integra, portanto, o Gconde, pelo que temos aqui claramente uma integração completa das três plataformas, o Gconde principal, a app para os técnicos e a app para os condóminos. E aqui, aqui uma particularidade, que é no âmbito de quem for Plus e Premium, quem tiver um plano Plus e Premium, tem a possibilidade de, no fim, quando a ocorrência está fechada, está resolvida, o condómino pode avaliar esta ocorrência, este trabalho, e vocês recebem essa avaliação. Isto poderá ser útil para vocês perceberem como é que o trabalho dos vossos técnicos está a ser percepcionado pelos vossos condóminos. Esta última parte é só mesmo para quem tem Plus e Premium. Tudo o resto que falamos até agora é transversal a todos os planos do Gconde. Só esta parte final é que não. Pronto. App, o meu condomínio. Temos aqui então a app para o condómino, uma app que permite ao condómino reportar ocorrências, permite muitas outras coisas, como vocês poderão já saber, mas no âmbito desta formação permite ao condómino reportar ocorrências, verificar a resolução que vocês deram à ocorrência, porque vocês podem lhe mandar uma mensagem e ele consegue ver isso, se vocês entenderem, e ainda permite ao condómino avaliar a ocorrência. Mais uma vez ressalvo esta parte se ele for Premium ou Plus. Pronto, assim de uma forma sistematizada, esta app permite um maior envolvimento do condómino, uma vez que ele pode participar ativamente no seu condomínio, permite ao condómino fazer um report das avarias que surjam, permite ao condómino fazer o upload de imagens ilustrativas, ou seja, ele detecta que há um problema, tira umas fotos, abre a ocorrência e vocês recebem a ocorrência com as fotos logo anexadas. Permite a consulta das avarias reportadas, ou seja, eu, condómino, reportei uma, duas, três avarias, tenho a possibilidade de consultar estas mesmas avarias. Permite ainda a consulta de mensagens e avisos, no âmbito desta ocorrência, e permite ainda a avaliação do desempenho do técnico, esta parte, se forem então Plus, desculpa, e Premium, ou Premium. Pronto, acreditamos que isto realmente é fundamental para uma gestão atual e uma gestão futura. Todos nós, eu penso que isto é transversal a todos nós, cada vez mais gostamos e temos apps para múltiplas e variadas situações. Não vejo porque será diferente aqui neste caso. Cada vez mais os condóminos querem ter uma app para terem acesso aos dados do seu condomínio, para no conforto de sua casa poderem reportar ocorrências, poderem falar com a administração, poderem fazer muitas outras coisas que a app permite, como ver as cotas, ver os recibos, ver as atas, enfim, muitas outras funcionalidades que não são aqui deste âmbito, mas acreditamos que esta aplicação é fundamental e as empresas que ainda não a utilizam, porque isto, vocês têm direito a isto, mas têm que ativar dentro do G quando é preciso ser ativo, incentivamos vivamente a que o façam, e se tiverem alguma dificuldade, depois falem connosco, porque acreditamos que isto é mesmo uma boa arma para vocês. Pronto, então chegamos aqui à parte, pronto, também dar-vos a indicação aqui dos nossos canais, vocês se necessitarem de apoio, estamos aqui disponíveis para vocês, tanto através do vosso gestor comercial, vocês, cada empresa tem o seu gestor associado, é sempre o primeiro, ou deverá ser sempre o primeiro ponto de contacto, podem ligar e questionar e se as pessoas souberem, se o gestor souber, vai-vos ajudar com todo o gosto de certeza. Caso não seja possível, deverão recorrer ao suporte ao cliente. Questões mais técnicas, de um foro mais técnico, devem endereçá-las ao suporte ao cliente, através da abertura de um ticket na nossa área de cliente. Tem também documentação técnica passo a passo, desenvolvida aqui pelo nosso programador, pelo Alexandre, neste caso. Pronto, ele faz aqui documentos de fio a pavio, ficam esmiuçadas todas as funcionalidades e todas as potencialidades daquilo que nós lançamos. Podem encontrar isto no centro de ajuda, também na área de cliente, lá em cima, um botãozinho, centro de ajuda. Tem múltiplos documentos
E sobre estas ocorrências tem 3 ou 4 documentos muito completos que explicam tudo isto que vamos falar hoje, que já falamos e vamos continuar a falar. Tem ainda tutoriais e webinars em vídeo no nosso canal do YouTube da Improxy, portanto, sejam ministrados por mim ou pelos meus colegas, podem também lá aceder, acaba por ser um canal interessante e intuitivo para vocês apreenderem os conteúdos. E no fim, temos também formação dedicada, seja através aqui dos nossos webinars e dos nossos workshops, uns com custo, outros sem custo. Podem consultar o nosso calendário no nosso site. Pronto, e também se for necessário alguma formação personalizada para alguma empresa, isso é possível, tem um custo, é orçamentado, mas também se precisarem, basta falarem connosco, também conseguimos arranjar. Pronto, então agora sem mais demora, vamos um bocadinho aqui ao Gconde para percebermos na prática como é que isto funciona. Pronto, então estamos aqui no Gconde. Isto, como vocês conhecem, é o nosso painel de entrada. Assim que ele funciona. Pronto, então aqui no Gconde, nós no fundo, o que estamos a abordar hoje, deixa-me só fazer aqui um refresh à página. Aquilo que nós estamos a falar hoje pode ser, portanto, está disponível aqui no menu. Estamos a falar de situações portanto, intrinsecamente ligadas a este botão, manutenção. Tudo aquilo que falamos está aqui dentro. É isto que estamos a falar hoje. Vamos começar então pelos tipos de equipamento e pelos tipos de ocorrência. Começando aqui no tipo de ocorrência. Nós selecionamos 4 tipos de ocorrência, por padrão, que vocês na vossa licença têm, que são estes. Portanto, avarias, temos o tipo de uma ocorrência ser uma avaria, uma manutenção, uma sugestão de melhoria e uma visita de rotina. Na nossa lógica, estes 4 tipos estão associados ao macrogrupo manutenção. Ou seja, se quiserem pensar assim, quem vai realizar sempre que existirem ocorrências destes 4 tipos, quem vai dar resposta a elas é a nossa equipa interna. Se quiserem, pensem assim, a nossa equipa de manutenção. Mas vocês, têm estes 4 tipos já criados, são livres completamente de ou alterar o tipo que aqui está, mudar o seu nome e mudar a equipa a que ele está atribuído, vocês é que definem, ou então criar novos tipos. Manutenção, sumaria de rotina. À falta de melhor ideia, que teste, imagine, fica atribuída à equipa, à outra equipa, à equipa externa. Eu é que defino isto, não é? Vejam, na lista surgiu agora então aqui o teste. Sempre que uma ocorrência com este tipo for criada, vai ficar associada a este macrogrupo. Vou criar aqui mais um. Teste 2. Também aqui de expediente. Pronto. Então agora, como eu tenho 6 tipos criados, sempre que eu for abrir uma ocorrência, vamos ter 6 hipóteses de seleção nos tipos. Portanto, a área tipos de ocorrência é para isto que serve, para vocês criarem novos tipos de ocorrência, para depois, posteriormente, usarem nas ocorrências propriamente ditas. Tipos de equipamento. De forma análoga ali àquilo que vimos ali atrás, aos tipos de ocorrência, os tipos de equipamento, no fundo, são uma lista. Nós temos aqui um apanhado dos equipamentos tipicamente existentes num condomínio, pronto, aqueles que normalmente existem, uns podem existir, outros não. Vocês podem editar aqueles que sejam sujeitos à edição, sem problema nenhum, e podem adicionar tipos de equipamentos novos. Imagino que, sei, ar-condicionado. Desculpa. Ar-condicionado. Imagina, temos aqui um equipamento que é o ar-condicionado. Pronto, eu criando este equipamento, ar-condicionado, a seguir, quando for para a parte das manutenções, das ocorrências, das inspeções, eu já consigo associar as situações ao ar-condicionado, porque já existe essa etiqueta desse tipo de equipamento. Pronto, então isto aqui no fundo permite-vos criar etiquetas para os diversos tipos de equipamento que existem nos vossos condomínios. Notem bem uma diferença grande.
vocês aqui não estão a criar o elevador propriamente dito do condomínio XPTO. Isso é noutra área. Vocês aqui estão a criar a possibilidade dos vossos condomínios terem elevadores. Eu aqui o que fiz foi criar a possibilidade dos meus condomínios terem ar-condicionados. Mas não estou concretamente a dizer quantos são, nem em que condomínio estão. Isso é noutra área que vamos ver agora. Aqui no fundo então são as etiquetas, são os equipamentos que possivelmente existem nos meus condomínios. Manutenção, vamos agora ver os equipamentos. Agora sim vamos criar propriamente o equipamento. Aqui criamos o conceito do equipamento e aqui vamos dizer realmente este condomínio tem X elevadores. Pronto, eu vou usar aqui um condomínio que já está aqui minimamente estruturado, para vocês terem uma ideia. Pronto, aqui o meu condomínio, isto aqui aparece a lista dos meus condomínios, aparecerá a lista dos vossos, vocês selecionam. Se quiserem filtrar já aqui, podem selecionar por tipo. Pronto, isto são aqueles filtros que vocês já estão habituados, já sabem que todas as nossas áreas possuem este tipo de filtros para uma pesquisa mais refinada. Por exemplo, neste condomínio, nós chegamos à conclusão que o que existe é uma caldeira, pronto, aliás, duas caldeiras, que estas mesmas caldeiras estão registadas como requerem inspeção e também têm contrato de manutenção. Em todos os momentos, neste caso isto só tem uma, não é? Mas poderia ter aqui uma lista, é o mais comum. Se vocês usarem isto em condições, direitinho, cada condomínio vosso vai ter um conjunto de equipamentos, pelo menos elevadores, pelo menos vai ter, bombas possivelmente também, extintores também penso que seja obrigatório, lâmpadas. Depois vocês podem criar isto à imagem dos vossos condomínios, devem fazê-lo. Quando criam um equipamento, carregam aqui a mais adicionar, para criar um equipamento. O que é que ele vos pede? Pede-vos para dizer, ok, este equipamento que vais criar está em que condomínio? Nós dizemos em que condomínio é que ele está. De que tipo é então este equipamento? Está aqui o nosso ar-condicionado, criamos há bocadinho, então podemos usar isto. Pronto, aqui marca e modelo terão que preencher com a marca e o modelo do equipamento. Não é vinculativo, notem que tudo que é obrigatório tem asterisco, o que não tem não é obrigatório. Quantidade, imaginem que temos 2, número de série teríamos que pôr, localização, imaginem que está então na morada do condomínio, pode ser no resto de chão e no último andar. A localização destes ar-condicionados está um no resto de chão e outro no último andar. Isto é o número do processo, o instalador, a data de aquisição, a data de instalação. Vamos supor que instalamos isto no dia 5 de janeiro, por exemplo, e que compramos isto no dia 4. Ok? E aqui observações, o que entendemos, o equipamento foi instalado com sucesso. Pronto, e aqui definimos então se este equipamento necessita ou é alvo de uma inspeção e se tem um contrato de manutenção associado. É aqui que nós definimos isso. Imaginem que sim, que ele requer inspeção. Temos que identificar quem é que inspeciona, ou seja, vocês têm que ter criado no fornecedor quem é que vai fazer a inspeção. Portanto, eu, neste caso, vou fazer aqui um fornecedor fictício, vamos supor que é este, a empresa administradora que vai inspecionar. Com que periodicidade é que ela vai inspecionar? Vamos supor que é todos os anos. E a data de início desta inspeção, vamos supor que foi no dia a seguir à instalação. Nós instalamos isto a dia 5 e eles foram lá inspecionar a dia 6. Tem contrato de manutenção. Pronto, agora vamos definir aqui as informações referentes à manutenção e ao contrato de manutenção. Tem contrato de manutenção? Sim. Quem é o fornecedor que nos garante esta manutenção? Vamos supor, apesar de não fazer muito sentido, para não ser a mesma, não quero selecionar a empresa administradora, para não ser igual. Vamos supor que são as Águas de Gaia que fazem esta manutenção. A data de início deste mesmo contrato, vamos supor que começamos o contrato no dia 4, no dia em que adquirimos o equipamento. A data limite para eu poder denunciar este mesmo contrato, vamos supor que é um contrato de 1 ano, pronto, parece-me legítimo, e que eu tenho que o denunciar 30 dias antes.
Ou seja, isto vai dar dezembro, não é? Dia 4 de dezembro, se não estou em erro. Exatamente. Pronto, data de termo, se ele efetivamente tiver termo, pode ser renovável e por isso não ter termo. O tipo de contrato, o valor bruto deste mesmo contrato e a periodicidade em que é feita esta manutenção. Aqui 1000 euros, pronto, também não é muito importante. Gravávamos e temos então o nosso equipamento caracterizado do ponto de vista o que é que ele, qual é o equipamento, o número de unidades, informações referentes ao número de série, à localização, ao número do processo e o instalador e também informações referentes à entidade que inspeciona o mesmo, a nível da sua periodicidade e da sua data, e também informações referentes ao contrato de manutenção. Quem é que faz a manutenção, qual a data de início do contrato e algumas informações, nomeadamente o valor do mesmo e a respectiva periodicidade. Pronto, no fundo o que é que aconteceu? Como adicionei mais um equipamento, este condomínio passou agora a ter 2 equipamentos registados. Eu, se quiser, posso explorar aqui só estes 2 botões, para vocês perceberem. Imaginem que eu quero, o condomínio pede-me, olha, eu quero a lista de todos os equipamentos que nós temos no condomínio. Sim, senhor, é seu condomínio. Carregamos aqui em listar e, no fundo, ele imprime-nos aqui a lista dos equipamentos que nós temos. Quem é o instalador, qual o tipo do equipamento, a quantidade, a localização, se requer inspeção e se tem contrato. Podem também exportar isto para Excel, se pretenderem trabalhar em Excel por algum motivo, podem fazer a exportação no fecheiro CSV. Pronto, então temos agora aqui 2 equipamentos neste nosso condomínio. Vamos imaginar então que agora queremos fazer uma manutenção. Portanto, por algum motivo, chegou a altura e vamos fazer a manutenção aqui da caldeira. Carregávamos ali naquela, eu vou voltar atrás, não sei se vocês viram. Pronto, para aceder a esta área temos 2 hipóteses. Ou vamos por equipamentos, que é onde estamos, ele lista-nos os equipamentos e dá-nos aqui estas 2 hipóteses. Se eu carregar na folhinha, vou para a área das inspeções. Se eu carregar na chave, vou para a área das manutenções. O que eu estou a dizer é, se eu carregar na folhinha, vou para esta área aqui, inspeções. Se eu carregar na chave, vou para esta área, manutenções. Claro que, se eu aceder através daqui, o sistema, o programa já sabe que eu estou a entrar nas manutenções dentro deste condomínio e dentro deste equipamento. Se eu aceder por aqui, não, estou numa área genérica, depois tenho que indicar em concreto onde é que eu quero entrar. Onde é que é igual, mas tem esta pequena diferença. Pronto, então vamos supor aqui a caldeira, que queremos ir às suas manutenções. Eu aqui consigo perceber, listar as manutenções que estão registadas. Por exemplo, o que é que isto significa? Significa que a caldeira, já alguém registou, que está prevista uma manutenção da caldeira para dia 3 de junho. É expectável que a 3 de junho vá lá alguém fazer a manutenção da caldeira. Como esta data ainda não chegou, não há data efetiva. Quando efetivamente o dia chegar e a equipa fazer a manutenção, a ideia é depois virem aqui, editam e dizem a data efetiva, vamos supor que é hoje, vamos supor que nem foi naquele dia, acabaram por ir hoje, a 16 de março. Estou previsto o dia 16, manutenção ocorreu no dia 16 de 3 de 2022. Pronto, fica agora com a informação de que esta manutenção ficou efetivada, está concluída, ok? Quando só tem a data prevista, significa que ainda não foi realizada. Quando tem uma data efetiva, significa que efetivamente foi concluída. Pronto, temos aqui então a informação da nossa intervenção. Já não dá para mudar, esta manutenção está bloqueada. Se quisermos mais uma vez listar depois toda a lista de manutenções, neste caso só temos uma, mas podíamos ter várias. Se quiséssemos listar tudo, botão listar e isto gera o report para vocês depois poderem mostrar a quem de direito. Pronto, então imaginemos agora que eu quero registar uma nova manutenção. Na caldeira já temos isto registado, mas nós queríamos a do ar-condicionado e ainda não registamos. Então eu chego aqui, mais adicionar, equipamento ar-condicionado. O fornecedor, vamos supor que é a empresa administradora que faz esta manutenção.
A data prevista para esta verificação do ar-condicionado, vamos supor que é então, pode ser em junho também, seguindo a mesma lógica. Data prevista, data efetiva ainda não foi realizada. Válida até ao final do ano. Ação planeada para dia 4 de junho de 2022. Ambos os. Temos 2 ar-condicionados. Pronto, no fundo nós registamos então aqui esta manutenção. Está registadinho. Reparem, aqui não me está a aparecer porque o tipo do equipamento é caldeira. Tem que mudar para todos. E ele já me lista aos 2. Temos então aqui a caldeira que já foi feita, e temos aqui o ar-condicionado que ainda está previsto ser feito em junho. Conclusão, tem aqui então uma área onde conseguem aceder a um histórico, conseguem efetuar um registro, obter um histórico das vossas manutenções. Esta área, como viram há bocadinho, acedemos pela chave, mas podem chegar aqui, manutenção, manutenções. E ele abre-vos exatamente isto, ok? Não foi coincidência não ter acontecido nada. Eu até vou mudar para vocês verem. Reparem, manutenção, manutenções. Ele abre-vos esta área, ok? Não tenha o condomínio selecionado. Porquê? Porque estamos a entrar na área genérica. Basta selecionarmos o condomínio que queremos, pesquisamos e cá estão as nossas 2 manutenções. Vamos ver agora então as inspeções. De forma análoga, temos 2 formas para aceder. Ou entramos aqui pelas inspeções, e vai acontecer o quê? Vamos genericamente entrar nesta área, não tem nada selecionado, teríamos que selecionar. Ou então, se preferirmos, podemos ir por manutenção e equipamentos. Chegamos aqui, selecionamos o nosso condomínio, ele lista os nossos equipamentos, caldeira ar-condicionado, e vamos então agora criar uma inspeção do ar-condicionado. Carregamos ali na folhinha, não é? Como viram. E à data 2 ainda não há nenhuma inspeção criada para este equipamento. Ainda não temos nada. Pronto, então teremos que criar. Reparem, ele está aqui com o filtro ar-condicionado. Se eu tirar e selecionar todos, já deve haver aqui alguma inspeção, presumo eu. Deixem-me ver. Já há aqui uma inspeção, foi feita pelas águas de Gaia à caldeira, ao equipamento caldeira. Mas não é o que nós queremos o ar-condicionado. Por isso, não existe nada para o ar-condicionado. Então, criar uma inspeção. Carregamos a linha adicionar, manutenção, selecionamos o nosso condomínio, o equipamento em concreto, neste caso queremos o ar-condicionado, identificamos a empresa que faz a sua inspeção. Ele aqui atribui logo esta empresa, porquê? Porque recordem-se, quando eu estava a inserir o equipamento, o ar-condicionado, na parte da inspeção, ele perguntava-me quem era a entidade inspetora. E eu disse que era esta empresa. Então, automaticamente, o programa já sabe que tem que associar esta empresa. A data limite para esta inspeção ser realizada, imaginem que impreterivelmente ela tem que ser feita até 31 de março, vamos supor. A data em que ela efetivamente ocorreu. Imaginem que ela ocorreu hoje. Inspeção realizada sem qualquer constrangimento. Pronto, neste momento nós estamos então a adicionar aqui uma inspeção ao nosso equipamento ar-condicionado. Como podem ver, isto fica então aqui disponível. Como já foi feita a inspeção, temos data prevista e data da inspeção. Está aqui então tudo direitinho. Se quisermos ver todas as inspeções que este condomínio foi alvo, temos aqui, neste momento, temos 2 equipamentos, a caldeira e o ar-condicionado. O ar-condicionado estava previsto ser inspecionado a 31 de março, mas por algum motivo foram lá hoje fazer a inspeção e já ficou feita. A caldeira não havia data prevista para esta inspeção, não tínhamos essa informação, mas o que é certo é que a 4 de janeiro foi lá a equipa e fez a inspeção da mesma. Carregando 2 vezes, podem aceder aqui à informação. De forma similar às manutenções, carregando em listar, tem aqui tudo impresso direitinho. Pronto. E então serão aqui estas 2
esta parte então, manutenções e inspeções, é isto que permite fazer. Vamos ver então agora aqui os contadores e as ocorrências. Começar pelos contadores, que as ocorrências é o mais complexo, aí vamos demorar um bocadinho mais. Contadores. Vocês aqui nos contadores podem, no fundo, adicionar um contador ao vosso condomínio. Pronto, este condomínio, neste momento, tem um contador da água associado. Mas imaginem que eu quero associar o contador da luz, basta-me então chegar aqui a adicionar. Pronto, e ele vai-me perguntar que tipo, eletricidade, ok. Qual é o código? Pronto, isto é a informação do contrato propriamente dito da eletricidade. Teriam que pôr a informação que lá estiver. Pronto, eu aqui vou inventar, porque, pronto. Aqui põe a tarifa, põe a potência contratada, põe a localização, põe o fornecedor, enfim, põe esta informaçãozinha toda, fazem gravar. Quando fizerem isto, vai aparecer isto que temos aqui. Aqui estamos a fazer para a luz, neste caso esta seria para a água. Vai aparecer-vos esta linha. Significa que vocês têm um contador de água no vosso condomínio. Qual é o interesse disto? O interesse disto é, vocês carregando 2 vezes, têm aqui a informação referente ao contrato de água. Se isto estiver direitinho preenchido, ficam aqui com o código do cliente, o número do contrato, o número do contador, ou seja, ficam aqui com tudo registado acerca dos vossos prestadores de serviços deste condomínio. Mas não termina por aqui a vantagem disto. Vocês podem ter aqui um controlo do histórico dos consumos. Reparem no seguinte, eu carreguei nestas barrinhas e o que é que isto me diz? Isto me diz-me que na primeira leitura que foi feita, no dia 3 de janeiro, por quem? Pelo fornecedor, foi mesmo a empresa que foi lá, eles leram que o meu contador marcava 1000 metros cúbicos. Foram lá depois no dia 3 de fevereiro, a empresa, e constatou que o mesmo marcava 1250 metros cúbicos, ou seja, há aqui um consumo em fevereiro de 250 metros cúbicos. Está ali a preto, como podem ver. Foram lá depois em março e fizeram nova leitura e marcava 1560. Significa que em março o meu condomínio gastou 310 metros cúbicos de água. Como podem ver, isto tem muito interesse na medida em que permite-vos ter uma noção claríssima de qual é o vosso consumo por condomínio, ajustar depois até, eventualmente, digo eu, as cotas e os valores mediante estes consumos e ter como vos referi na introdução quando estávamos no PowerPoint, ter aqui uma margem negocial, um poder negocial superior junto dos prestadores. Porque têm estes dados reais, podem chegar lá e dizer, atenção, eu tenho aqui um consumo mensal, por norma, na soma dos meus condomínios de X. Portanto, isto dá-vos mais margem para poderem negociar a vossa tarifa, os vossos preços, etc. Vocês podem imprimir as contagens, carregam aqui em imprimir, isto sai-vos esta listinha. E podem adicionar uma nova contagem. Adicionar contagem. Vamos imaginar que fomos lá hoje, a 16 de março, e que o contador que antes marcava 1560, agora marca 1640. E que nem sequer foi a empresa que foi lá um colaborador nosso, ok? Que nos comunicou isto a dia 16. Vocês têm aqui estas 4 hipóteses de seleção de quem comunicou esta leitura, no fundo. Pronto, gravamos. E temos então aqui uma nova contagem a entrar na nossa lista. Reparem, colaborador, já temos aqui mais uma barrinha. Quer dizer que de 3 de março até 16 de março houve um consumo de 80 metros cúbicos de água. Pronto. No fundo, os contadores permitem então fazer isto. Temos contadores, volto a refrisar, de eletricidade, água e gás. Os 3 possíveis. Pronto, vamos agora então às ocorrências, que é a parte assim mais complexa. Ocorrências. Vocês aqui nas ocorrências têm vários campos para vários tipos de pesquisa, para refinarem como quiserem, seja por tipo de ocorrência. Reparem o que é que aparece no tipo de ocorrência. Aquelas 4 genéricas que vinham de raiz, mais as 2 que eu criei. Tem a possibilidade de filtrar por equipa que trata. Lembrem-se que de expediente só temos 2. As nossas de expediente são estas 2, por isso só vão aparecer, se eu tirar aqui a manutenção, só me vão aparecer avarias cujo tipo sejam estes 2, porque são os 2 que estão associados à equipa expediente.
Podem pesquisar pelo estado. Como podem ver, isto foi uma das mudanças. Temos aqui agora vários estados, todos estes neste caso. Aqui também selecionei aqui um artigo para vocês verem, que pode ser interessante, sobre os estados. Isto está disponível. Isto é o centro de ajuda, aquilo que eu vos falei há bocadinho. Área de cliente, centro de ajuda. Se chegarem aqui ao centro de ajuda, carregam nesta lupa e escrevem estados, ou estado, acho que basta escrever estado, fazem pesquisar e ele mostra-vos os artigos que falem sobre isto. E temos aqui estados de uma ocorrência. Para depois, se quiserem perceber em concreto quais são os múltiplos estados que uma ocorrência pode ter. Pronto, neste caso ela pode estar no estado por tratar, que é quando um condómino registra uma ocorrência no GECOM do meu condomínio e ainda ninguém pegou nela. Vocês ainda nem sequer olharam para ela. Ela fica no estado por tratar. Recebem um alerta na chave de fendas lá em cima. Peço desculpa. Recebem um alerta na chave de fendas lá em cima e nas chaves de fendas do lado esquerdo. Ou seja, o que eu estou a dizer é que recebem um alerta. Peço desculpa, não é aqui. Recebem um alerta aqui em cima, nesta chavezinha de fendas. E também neste totalizador aqui. Ocorrências por tratar. Aqui. Temos 0. Pronto. Neste caso, qual é então a característica desta ocorrência? É que não tem o tipo, não está definido. Ok? Isto foi enviado pelo condómino, caiu-nos no GConde e não tem nenhum tipo associado. Ou seja, nós ainda nem sequer a abrimos, porque a partir do momento em que a abrirmos, temos que definir o tipo, que ele não nos deixa gravar sem definir este tipo. Pronto. Quando nós definimos o tipo, ela deixa de estar no estado por tratar. Por atribuir, estado por atribuir, significa o quê? Significa que esta ocorrência ainda não foi atribuída a nenhum colaborador vosso. Vocês têm um campo nas ocorrências, que vamos já ver, que é este aqui, atribuída a. Vocês têm que selecionar a quem é que isto foi atribuído. Temos o estado por resolver. O que é o estado por resolver? É quando o campo em conclusão não está preenchido. Ou seja, quando vocês não têm ainda uma data de conclusão do problema. Quando assim é, o sistema assume isto como estando por resolver. Prazo ultrapassado. No prazo ultrapassado, significa o seguinte, significa que a data concluir até foi definida, ou seja, que alguém preencheu uma determinada data de conclusão até, significa que essa data que foi definida já foi ultrapassada e significa que a data conclusão em, portanto esta aqui de cima, não foi preenchida. Porquê? Porque se estiver preenchida, ela está no estado resolvida. Não é? Se estiver com isto preenchido, fica com o estado resolvido. Portanto, prazo ultrapassado é quando reúne então estes critérios. A data de concluir até foi definida, a data está ultrapassada e a data de conclusão em não está preenchida. Aguarda resolução externa. Uma ocorrência está neste estado quando nós encaminhamos a mesma para uma entidade externa, ou seja, ativamos este pisco aqui, selecionamos a entidade e esta ainda não foi concluída, ou seja, ainda não tem data de conclusão. Significa, no fundo, que eu enviei isto para uma equipa externa que está a tratar do assunto, mas que efetivamente ainda não o concluiu. Portanto, logicamente, está a aguardar uma resolução externa à nossa empresa. Já não depende de nós. Pode então estar no estado resolvida, quando a data de conclusão, esta data de conclusão em está preenchida, ela muda-se para o estado resolvida. E depois deste estado temos então o nosso novo estado, desculpa, que é o estado por validar. Uma ocorrência está por validar quando o quê? Quando ela está resolvida, foi concluída, mas ainda não foi lá o gestor validá-la. Mais uma vez friso, esta possibilidade de validar ou não validar é opcional. Vocês têm que ativar. Neste caso em concreto, vamos ativar isto. E reparem, surge aqui então a possibilidade de resolução validada. O validador tem que entrar na ocorrência e ativar este pisco
para dizer sim senhora, ela foi validada. Então, antes de vermos aqui as ocorrências, vamos ver como é que se ativa esta questão da validação. Muito simples, ir aqui à administração, titular da licença, portanto, administração, titular da licença, parâmetro GCOND. E aqui ativar esta possibilidade. As ocorrências devem ser validadas pelo gestor do condomínio. Portanto, o meu já está ativo, vocês têm que fazer editar, no vosso não vai estar, e ativar. E depois gravar. E a partir desse momento, então, podem validar as ocorrências. Em termos de ocorrências, então, vamos ver aqui, pronto, só assim, aqui no nosso condomínio, o que é que nós temos? Pronto, temos aqui duas ocorrências, estão no estado por resolver. Vocês, para criarem uma ocorrência aqui diretamente no GCON, carregar aqui em cima, mais, e abre-vos então a janela de ocorrências. Aqui, vocês devem preencher com informação fidedigna do problema, por exemplo, fechadura exterior danificada, por exemplo, não é? Por quem é que isto foi reportado, se foi por um condómino ou por um terceiro, se foi por um colaborador nosso, vamos supor que foi por um colaborador, e eu que estava lá e detectei este problema, eu tenho a possibilidade de registar isto na agenda, se eu quiser, ok? Isto depois aparece naquela minha agenda inicial, sem problema nenhum. Vamos registar isto, por exemplo, para amanhã. O tipo, lá está, temos que definir. Reparem, aparecem aqueles dois novos que nós criamos, que ficariam associados à equipa de expediente, ou então selecionam aqueles que já existem. Pronto, vamos supor que é uma avaria, a prioridade é urgente, o equipamento, caso nós tivéssemos o equipamento aqui definido, imaginem que era uma avaria no ar-condicionado ou na caldeira, que nós já temos esses equipamentos registados, podíamos selecionar logo aqui. Como neste caso não é um problema associado a um destes equipamentos, não selecionamos nada. Atribuído a, portanto, dizemos a quem é que vamos atribuir isto. Imaginem que vamos atribuir ao nosso técnico, ao José Técnico, o nosso técnico que anda na rua e usa a nossa app para o GCON, para receber as ocorrências. Vamos atribuir a esse senhor. Pronto, atribuímos isto em e queremos que ele conclua isto até, portanto, se possível, até amanhã. Que é mesmo urgente. Pronto, agora podemos gravar, uma vez que não vamos encaminhar isto para ninguém externo, não temos essa necessidade, vai ser um caso resolvido pelo nosso técnico, gravamos. Pronto, gravando, surgem aqui novas áreas aqui em baixo. Estas áreas não estavam disponíveis, só estão depois de gravar e permitem-me fazer o quê? Permitem-me anexar aqui já fotografias do problema e eu até o vou fazer a título. A ideia é só para depois vocês verem na app que... Vamos ver se eu tenho aqui só algum documento que seja alguma imagem. Pode ser esta, pronto. Pronto. Está-me aqui, ele abre-vos isto para vocês selecionarem, darem redimensionamento na imagem, no que querem em concreto. Vamos supor que está muito bem, é isto que nós queremos gravar. Pronto. Neste momento, a nossa ocorrência tem então um anexo associado. Posso também, se quiser, adicionar despesas, sem problema nenhum, e posso ainda registar atividades dentro desta ocorrência. Atividades, entenda-se, compromissos, tarefas, telefonemas, para vos aparecer depois na vossa agenda. Imaginem que para resolver isto precisam de ligar a alguém. É preciso ligar à empresa XPTO. Eu posso definir aqui uma atividade, que é um telefonema, em que eu tenho que fazer um telefonema para a empresa XPTO para me ajudarem a resolver esta ocorrência. Pronto, temos então aqui estas três possibilidades, de colocar anexos, colocar despesas e colocar atividades. Esta área aqui, GCON do meu condomínio, no fundo, permite-me dar a conhecer ao condómino o problema, caso eu pretenda,
E permite-me dar-lhe uma informação também quando a situação está resolvida. Quando a ocorrência fica resolvida, eu posso escrever aqui uma mensagem e depois o condómino que reportou o caso, se eu ativar aqui este, ou todos os condóminos do condomínio, se eu ativar este, têm acesso a esta avaria, a esta ocorrência e à informação que eu disponibilizar aqui. Se este condomínio fosse Premium ou Plus, teria aqui ainda a possibilidade de avaliar esta ocorrência. Esta área aqui ia-vos mostrar as estrelinhas que o condómino deu a esta ocorrência, quando ela estivesse fechada. Pronto, então no fundo já registamos aqui o problema, vamos gravar. Vamos só confirmar se o anexo ficou gravado, porque eu não estou a vê-lo ali. Agora, se eu pesquisar, temos aqui uma nova. Ok? Fechadura exterior danificada e que já está atribuída ao nosso José técnico. Deixem-me só abrir para perceber se o anexo ficou aqui. Ficou, está aqui o anexo. Estão a ver? Está aqui disponível. Se eu quiser descarregá-lo é só carregar na nuvem. E agora vamos ver aqui uma parte muito interessante, que é como é que isto se interliga então com a app Gconde, com o ProGconde. Ora então. Estou aqui só a entrar aqui no meu telemóvel. Para poder mostrar isto. Vamos só ligar aqui ao meu telemóvel, um instantinho, peço desculpa. Isto como é uma app, não dá para vos mostrar de outra forma. Ok, pronto, vocês estão a ver o meu telemóvel neste momento. App para o Gconde, cá está ela. Neste caso em concreto, eu tenho o login feito como o nosso técnico, ou seja, como o nosso José técnico. Estou logado com o e-mail dele, ok? Não com o e-mail do administrador do Gconde, não. Estou logado com o e-mail do técnico. Portanto, eu agora, quando carregar aqui em ocorrências, cá está ela. Em tempo real, vocês pronto, não viram ela aparecer, mas no fundo o técnico já tem aqui então a ocorrência que nós abrimos. Vamos abri-la. Reparem, fechadura exterior danificada. Ele carregando em cima dela, tem a descrição do problema, a urgência, tem o anexo, como podem ver, está aqui. Reparem, ele se quiser vê-lo, pode vê-lo, sem problema nenhum. Está aqui o anexo. Pronto, e a ideia qual é? A ideia agora é ele deslocar-se ao local e imaginem que ele chegou então agora ao condomínio e começou a resolver o problema. Então aqui no início da intervenção, pomos dia 16, ao meio-dia, vamos supor que ele começou a resolver isto ao meio-dia e 35, ok? Pronto, ele depois deixa aqui um comentário, fechadura trocada com sucesso. Imaginem então que ele trocou a fechadura, o que é que ele pode fazer? Carregar aqui em adicionar fotografia e tira aqui uma fotografia. Vou tirar aqui uma fotografia aleatória, só mesmo para aparecer ali. O computador. Está tirada, valida. Como podem ver, anexo adicionado com sucesso, já temos ali mais um anexo. E ele só tem que dizer, ora bem, eu consegui concluir ou não consegui concluir esta intervenção? Consegui. Então a checkbox ali em baixo, marcar intervenção concluída e a data em que ela efetivamente ficou concluída, para ela ficar fechada e ficar à espera só de ser validada. Pronto, está tudo preenchido, carregamos em guardar. Reparem, a ocorrência que ele tinha para resolver já não tem, já desapareceu, já foi. Já não tem mais ocorrências nenhumas. Se ele, entretanto, tivesse detectado algum outro problema, tem um botãozinho aqui em baixo que diz mais ocorrência e pode abrir uma nova ocorrência. Seleciona o condomínio lá em cima, vão-lhe aparecer os condomínios em que ele está associado, lá em cima. Seleciona o condomínio, preenche aqui com o problema e nós no Gconde receberíamos agora a ocorrência. O fluxo seria o contrário, neste caso. Pronto, era isto que eu vos queria mostrar e com que objetivo? De vocês agora perceberem aqui, eu acho que já não devem estar a ver o meu telemóvel, aqui no Gconde,
O que é que nós recebemos? Reparem, era esta a avaria que nós temos, era a número 30. Eu vou pesquisar novamente, ela desapareceu. Porquê? Porque nós estamos a ver estado por resolver. Então agora neste caso ela está resolvida. Então tenho que mudar o filtrozinho para resolvida e ela está aqui. Pronto, eu quero saber em concreto o que é que o José fez. Abro aqui, tenho aqui informação que ele nos deu, fechadura trocada com sucesso, ok, fantástico. E eu, como, pronto, administrador, tenho aqui o anexo que ele adicionou, reparem, aquela fotografia aleatória está aqui, portanto ele pode tirar aquilo que entender, convém serem coisas pertinentes, claro, mas vocês recebem-na, basicamente. E qual é a ideia agora? A ideia agora é eu sou administrador, de facto sei que isto ficou tudo direitinho, ficou feito com sucesso, então chego aqui, edito e coloco um visto em resolução validada. Faço gravar e neste momento esta minha ocorrência está então validada, ok? Está resolvida e não está por validar. Eu, se fizer aqui não aparece nada, porque ela já está resolvida, está fechada. Pronto, no fundo, esta área das ocorrências é isto que permite. É interessante, pronto, tem aqui muitas funcionalidades. Reparem, recordam-se que eu tinha apontado na minha agenda? Cá está, o apontamento, fechadura exterior danificada. Eu apontei isto para amanhã. Poderiam apontar para o dia que fosse realmente mais apropriado. Pronto, mas da área de ocorrências, então, será isto. Vamos agora ver aqui, então, o plano de verificações, que eu também já estou a ver que já não temos muito tempo. Vamos ver aqui o plano de verificações, que é uma parte também muito interessante. E está aqui, manutenção, plano de verificações. Pronto, então qual é a ideia e como é que se trabalha aqui com o plano de verificações? Vocês, quando carregam lá, abre-vos esta página. A ideia é, como podem ver, tem aqui alguns filtros. Podem filtrar por gestor, por a pessoa que efetua, por a periodicidade da tarefa, pelo condomínio em questão. Pronto, aqui vai-vos aparecer a lista dos vossos condomínios. Neste caso, nós estamos a trabalhar o condomínio manutenções. Então vamos perceber o que é que se verifica neste condomínio. O que é que normalmente os técnicos vão lá periodicamente verificar. Pedro, peço Sim, sim. desculpa interromper, mas pronto, temos aqui a nossa cliente Tatiana Silva que está a pedir para voltar a repetir como aparece a ocorrência no calendário. Não sei se podes, por favor, voltar a mostrar. Obrigada. Aqui, então, aqui nas ocorrências, quando estamos aqui a criar uma ocorrência, temos que ativar aqui este pisco, registar na agenda. Nós se ativarmos isto, e pronto, e agora temos que definir em que agenda é que isto aparece. Aparece na agenda só de um colaborador nosso, por exemplo, eu acho que o Daniel tem aqui um user, deixa-me ver. Exatamente, imaginem, aparece no user do Daniel, aparece no user pronto, da pessoa que for, percebe? Do Pedro, aparece no user do Pedro, por exemplo. Ou aparece no administrador. Pronto, isto depois é preciso definirem em quem é que vai aparecer e a data em que querem que apareça no vosso calendário. Por exemplo, se eu marcar, eu na outra marquei para dia 17, daí que na minha agenda apareça aqui no dia 17 essa referência. Porque eu sou o administrador, não é? Eu marquei na minha agenda e aparece então aqui essa referência. Vocês podem, se não estou em erro, em qualquer momento, editar uma ocorrência para ela ser incluída ali. Deixa-me ver aqui neste nosso condomínio. Manutenções. Imaginem que eu vou editar aqui esta. Exatamente. Imaginem que já têm uma ocorrência em curso, mas que esqueceram-se de registar na vossa agenda. Vocês editam-na, carregam aqui registar na agenda e eu quero que isto esteja marcado para segunda-feira, porque a segunda-feira tenho que ligar e não posso esquecer. Pronto, marco isto para segunda-feira. E o que é que vai acontecer aqui na minha agenda? No painel. A priori, segunda-feira, cá está ela. Aqui é a indicação de que eu segunda-feira tenho algo para fazer relacionado com esta ocorrência. Penso que foi esclarecedor, espero que sim. Pronto. Voltando então aqui ao nosso plano de verificações.
Pronto, reparem no seguinte, aqui quando carregam em elementos a verificar, no fundo abre-vos a lista daquilo que se verifica neste condomínio. Inicialmente, quando forem começar a usar isto, é isto que vai aparecer. Não se vai verificar nada. Porquê? Porque ainda não associaram os elementos a este condomínio. Por isso vai estar vazio. Qual é a ideia? A ideia é vocês chegarem aqui ao plano geral de verificações e isto são então as listas, portanto isto são as tarefas, nós fizemos o tal levantamento de tarefas e a conclusão a que chegamos é que são estas as tarefas que se desempenham num condomínio periodicamente. Okay? Verificação das bombas de água, verificação das caixas de contadores, verificação dos extintores, dos corrimãos, do portão de garagem, da iluminação, enfim. Pronto, isto vai já por defeito na vossa licença, mas imaginem que vocês têm que... Agora deixa-me ver se tem aqui alguma referência à piscina. Não tem. Imaginem que este condomínio tem piscina, mas não tem aqui nenhuma tarefa que seja verificar a piscina. Não há problema nenhum. Novo elemento a verificar o pH, por exemplo, não é? Isto é um exemplo, da piscina. Aqui ações a realizar para o técnico saber como é que deve fazer, medir o pH da piscina com recurso a um dispositivo próprio. Bom, a periodicidade com que isto se faz, imaginem que se faz isto de forma mensal, e por quem é que isto é feito. Temos que definir por quem é que costuma ir lá. Imaginem que é então o nosso José técnico que costuma fazer isto. Pronto. Inserir. A partir deste momento, esta tarefa já consta aqui na nossa lista de tarefas. Reparem aqui em baixo, verificar o pH da piscina. Ou seja, eu a partir deste momento posso associar esta tarefa a um condomínio. E é isso que eu então vou fazer. Eu agora, para associar tarefas aos condomínios, tenho que ir ao plano de verificações, esta é a primeira opção. Só uma pequena nota, a periodicidade das tarefas que aqui estão é suscetível à alteração. Basta irem aqui à roda dentada e se a limpeza das caleiras não é trimestral, vocês fazem na mensal, é só editarem e chegarem aqui mensal. Isto é tudo editado. Pronto, então vamos agora usar isto no nosso condomínio. Vamos ao plano de verificações. Vou aqui pesquisar pelo meu condomínio, até posso selecioná-lo aqui à partida, condomínio de manutenções, e ele está aqui. Como podem ver, não tem nada ainda a ser verificado. Carrego aqui, adicionar elemento a verificar, e dentro dos meus 27 elementos da minha lista, eu agora vou escolher aqueles que se enquadram neste condomínio. Pronto. Vamos supor que são todos. Então, para ficar mais completo, vamos supor que são todos, mas isto depois é mediante mesmo a caracterização do condomínio. Se ele não tem piscina, não faz sentido verificar o pH. Vamos tirar aqui a piscina, faz-se conta que não tem piscina, foi só um exemplo. Pronto, então eu seleciono estas tarefas todas, significa que são 26 tarefas que de forma periódica eu quero que sejam feitas neste condomínio. Carrego agora no botão associar, para elas ficarem associadas ao condomínio. E cá estão, já estão aqui. Pronto, relembro-vos que estamos na fase inicial, ou seja, eu estou a começar a usar agora o plano de verificações. Conclusão. Eu tenho que, já registrei as tarefas, agora a ideia, para isto funcionar bem, é eu registar a verificação propriamente dita. Ou seja, o que é que isto significa? Eu tenho aqui informação que a limpeza das caleiras, / tubos de quedas e caixas de areia, tem uma periodicidade trimestral. Para o programa me alertar quando é que eu devo fazer a próxima verificação, eu tenho que registar a última verificação. Então imaginem que foi feita toda a verificação dos tubos e caleiras. Tudo ok. Imaginem que eu fui lá e constatei este facto, que estava tudo ok. Se eu quiser, até anexo aqui uma foto, sem problema nenhum. Posso pôr aqui uma foto. Por esta, por exemplo. A data da verificação, portanto, quando é que eu fui lá fazer isto? Vamos supor que eu fui lá hoje, 16 de 3 de 2022. E quem é que fez esta verificação? Vamos supor que foi o nosso José técnico que foi lá e verificou este facto. E registra isto. Reparem, a partir deste momento, a próxima verificação terá de ser feita, peço desculpa, a dia 16 de junho. Ok? Ele dá-me esse alerta.
Agora vamos supor que temos a limpeza das cisternas para fazer. Aliás, vamos ver a limpeza e a verificação da cobertura para fazer, que é trimestral. Vamos ver então o seguinte, eu fui lá, limpeza efetuada e cobertura, ok. Nem vou para a foto. Imaginem então que eu agora fiz isto no dia 16, aliás, no dia 15 de dezembro. Isto foi feito. Eu estou a registar agora, porque só comecei agora a usar pronto, o plano de verificações, mas esta verificação foi feita a 15 de dezembro. Reparem no seguinte, ele diz-me que a próxima seria a 15 do 3, ou seja, ontem. Já está com atraso. Agora, vamos ver aqui o seguinte. Opa, vamos voltar aqui. Imaginem agora um técnico vosso que quer perceber aquilo que tem para fazer. Imaginem então que pronto, vai iniciar agora a semana de trabalho e ele quer perceber o que é que tem a fazer durante os próximos 3 meses. Quer descarregar a lista de trabalhos dos próximos 3 meses deste condomínio. Como é que ele então deve fazer? Ele deve deslocar-se aqui. E reparem aqui nesta alerta já, verificações em atraso. 1. Porquê? Por causa deste caso. Isto devia ter sido verificado ontem e não foi. A data limite era ontem e não foi. O sistema já me está a dizer que eu tenho uma em atraso. Ok? Se eu vou ter que fazer mais uma para vocês verem os casos todos. Deixem-me só fazer aqui mais uma. Teste ok. Imaginem então que este foi feito no dia 17, ou neste caso 18 de março de 2021 e isto também é efetuado pelo José. Pronto, a periodicidade é 18 de março de 2021, pelo que a próxima verificação desta tarefa é 18 de março de 2022, daqui a 2 dias, ok? Eu acredito que ele já me vai dar essa indicação, exatamente. Reparem, temos uma em atraso, aquela que vimos, e temos ainda o alerta de que nos próximos 7 dias temos uma verificação a ocorrer, em curso, ok? Portanto, ele dá-vos estes alertas por aqui, o que acaba por ser muito interessante. Então imaginem que agora o técnico quer imprimir, portanto, quer saber o trabalho que ele tem para fazer nos próximos 3 meses. Ele chega aqui, a este condomínio, pode fazer isto para todos neste botão aqui em cima, selecionar tudo e imprimir. Ou pode fazer condomínio a condomínio. Vamos fazer condomínio a condomínio. Elementos a verificar. Eu sou técnico e quero saber qual é o meu trabalho, o que é que eu tenho para fazer entre o dia 3 de 3 de 2022 até ao dia 3 de 3 de 2023. Até vou tirar aqui uma lista maior. No fundo, ele vai-me dar aqui a lista de tarefas que eu tenho a executar dentro do período que eu selecionei. Recordo que eu selecionei um ano, por isso ele naturalmente vai-me mostrar aqui as tarefas todas que nós registamos, porque todas elas têm periodicidade inferior a um ano. Mas a ideia é esta, a ideia é o técnico, semanalmente, mensalmente, descarregar esta listinha para saber o que é que ele tem a fazer de cada condomínio. Fica aqui com a informação de quando é que tem que fazer e etc. E quando for fazer, pronto, deve registar esta informação para que depois no futuro vocês tenham estes dados registados. Pronto, podem imprimir também o histórico. Notem que eu imprimi a lista daquilo que é para ser feito, mas se eu quiser posso imprimir a lista do que já foi feito. Não sei se ele vai apanhar aqui algum caso, ora deixem-me ver. 3 de 3 de 2021. 3 de 3 de 2020. 2023. Pronto, ele agora aqui imprime-me. Lembram-se que eu registrei 3, estão aqui as 3 que eu registrei. Com os comentários, aquilo que foi feito, a tarefa concretamente, a periodicidade e quando é que foi verificado e por quem foi verificado. Portanto, isto depois na altura, quando for, por exemplo, numa assembleia ou quando tiverem que mostrar concretamente o número de intervenções e o número de tarefas que vocês fizeram num determinado condomínio, também é mais uma boa arma para vocês utilizarem.
Pronto, no fundo, o plano de verificações então é isto que permite. Assim, pronto, genericamente era isto que no fundo tínhamos para falar hoje. Faltou vermos aqui o Gcon do meu condomínio. Vamos só ver isto rapidamente. O Gcon do meu condomínio, como vos disse no início, é uma app que está disponível no mercado iOS e Android, mas também está disponível para acesso aqui pelo endereço gconde.com. Por isso eles podem entrar por aqui sem problema nenhum. E apenas destacar que eu sou um condómino, estou a entrar então como condómino, tenho duas frações, uma num condomínio e outra noutro, mas neste caso, o condomínio manutenções, eu tenho estas hipóteses aqui do lado direito, porque a minha administração permite-me ver isto, e eu se quiser reportar uma lâmpada fundida, vou a ocorrências, nova ocorrência, lâmpada fundida. Necessário trocar a lâmpada do terceiro andar. Imaginem que eu tirei uma fotozinha à lâmpada fundida e quero já que a minha administração, que a empresa que faz a administração fique já a ver a lâmpada fundida. Está registado. Eu, como condómino, acabei agora de registar uma ocorrência. Reparem no seguinte, em tempo real, vocês vindo aqui a manutenção ocorrências, selecionam o condomínio em causa, estado por tratar, eu ainda nem sequer olhei para ela, cá está ela, reportada agora ao meio-dia 56 pelo Pedro Correia, lâmpada fundida. Ok, quero perceber mais o que é que isto tem aqui, concretamente qual é o problema. Será que ele mandou fotos? Neste caso, ele não assumiu. Eu não devo ter gravado o anexo. Deixa-me ver. Exato, esqueci-me aqui de carregar em adicionar. Lâmpada fundida. Os sistemas têm sempre razão. Pronto, no fundo, eu não tinha carregado o anexo, por isso ele não estava aqui disponível, mas se eu agora sair e pesquisar novamente, muito provavelmente já estará. Exatamente, cá está ele. Portanto, o condómino mandou-nos esta imagem representativa do problema em questão. Eu já tenho aqui então um problema, agora a ideia é trabalhá-lo. Portanto, definir o seu tipo, retomar aquele processo que vimos há bocadinho. Definir o seu tipo, atribuí-lo a alguém, associá-lo a um equipamento se existir. Caso seja necessário encaminhar para uma entidade externa, podemos ver isto que ainda não vos dei este exemplo. Imaginem que temos uma avaria e que isto vai ter que ser resolvido pelas águas de Gaia. Por algum motivo, aqui o fornecedor que eu tenho mais. Aliás, até vou fazer melhor. Vai ser resolvido pela empresa administradora. Aquela tal que tínhamos criado há bocadinho. Portanto, eu não consigo resolver isto, tenho mesmo que encaminhar isto para uma empresa externa e neste caso isto vai então para a empresa administradora. Eu posso enviar isto por e-mail, eu posso enviar isto aqui por e-mail ou por SMS. Se eu enviar por e-mail, só para verem, para terem a visão, claro que notem que neste caso isto não está nada preenchido praticamente. Quanto mais preenchido estivesse, mais informação estaria na OT, chamamos-lhe assim, na folha de ordem de trabalhos. Vocês podem ver isso aqui. Também para concluir, que já vos estou a roubar muito tempo. Só mostrar-vos aqui o e-mail que depois receberiam. Pronto, seria aqui este e-mail, por exemplo. Isto é exatamente o e-mail que a empresa receberia, a dizer, da vossa empresa, não é? Imaginem, aquela empresa administradora recebia: excelentíssimos senhores, solicitamos a vossa intervenção para a resolução da seguinte ocorrência. Tem aqui os dados, se ela quiser abrir a folha da ordem de trabalho, carrega aqui. Neste caso, como a folha não tem informação nenhuma, ele deu erro. Vou ter que pôr aqui mais informação. Atribuído a técnico, pode ser. Início em... Perdão, mas aquilo não está a abrir. Aquela deu erro porque aquilo era um e-mail de uma ocorrência anterior. Era de uma ocorrência anterior. Pois isto vai demorar um bocadinho agora a receber esta. Esta aqui é da ocorrência número 29. Reparem, este e-mail que eu vos estou a mostrar veio oriundo da ocorrência 29. Esta é a 31. A 29 já está fechada.
por isso é que ele não me está a deixar abrir o documento, porque ela está resolvida. Mas no fundo, teria um documento, pronto, com a informação do condomínio, a informação de quem reportou, o problema propriamente dito, a prioridade ou urgência deste mesmo problema e a empresa que iria então dar seguimento ao trabalho ia receber este documento para ficar com a informação toda direitinho. Pronto, no fundo é isto que tínhamos hoje para falar. Eu queria-vos pedir agora o seguinte, pronto, caso haja alguma dúvida, por favor coloquem-na, estejam à vontade. Em paralelo, também queria-vos pedir que, se fosse possível, preenchessem aqui, pronto, o questionário para percebermos se acharam pertinente, se não acharam pertinente e para também equacionarmos no futuro quais seriam aqui as formações que deveríamos incluir nos nossos futuros workshops. Tudo bem? Pedro, nós temos algumas questões no nosso chat e também temos uma mão no ar, nomeadamente a primeira questão que foi efetuada logo nos inícios era pronto, o Sr. Carlos Manuel a perguntar se a app G-Conde 3 deixou de funcionar. Sim, foi substituída pela aplicação Pro G-Conde. Essa aplicação do G-Conde 3, no fundo, foi completamente remodelada e hoje em dia é a aplicação Pro G-Conde que a substitui. Todas as licenças têm acesso a essa app. Agora vou dar a vez ao Sr. José Costa. Eu acho que o José Costa depois a mão no ar, mas não tem acesso a falar. Por isso, terá que me escrever no chat. Se fosse possível redigirem as questões, seria fundamental. Nos inícios, ao meio-dia 33, o José Costa perguntou se os condóminos têm a possibilidade de escolher equipamento na app. Se os condóminos? Não. Têm a possibilidade de escolher equipamento, sim. O condómino, quando reporta uma ocorrência, a única visualização que ele tem é mesmo esta, ou seja, nova ocorrência, ele só pode identificar um título e uma descrição, ou seja, ele não pode selecionar o equipamento. Se calhar seria interessante, no futuro, haver essa possibilidade. Se houver um problema no elevador, ele pode logo selecionar o elevador. Mas à data de hoje, não é possível. Já agora também questiono, Sr. José Costa, se os condóminos podem selecionar equipamento na participação de uma ocorrência. Não, neste caso não. Tem que fazer a descrição do problema e identificar em que equipamento é que o problema se verifica, mas não há nenhum campo onde eles possam identificar o equipamento, não. Continuando, a FMC, não existe qualquer hipótese de também aparecer na agenda do técnico de manutenção e ele poder consultar a agenda na aplicação? Assim, neste momento, quem tem a aplicação para o G-Conde, o técnico, dentro da aplicação propriamente dita, ele não tem uma agenda. Ele não consegue marcar, por exemplo, um contacto, ou tarefas, ou compromissos. Ele não tem agenda dentro da aplicação. O que ele tem é a lista das ocorrências que lhe estão atribuídas. Por isso, para ele ter esta informação numa agenda, só teria na agenda do G-Conde, nesta agenda aqui. Ok, nós temos também uma questão do Sr. Luís Sardinha, que ele questiona, e se for por uma empresa externa, e como seleciona uma empresa externa? Eu presumo que... Como? Agora. Não percebi? Só um bocadinho, vou voltar. E se for por uma empresa externa? Mas isto é de outro assunto que tu te referiste, ok, quando estavas a dar o webinar, e como seleciona essa empresa? Se o Sr. Luís Sardinha puder colocar aqui, por favor, o tema. Precisa de saber como selecionar a empresa externa no novo elemento a verificar, é isso? No plano de verificações? Se for uma empresa externa, como selecionar a mesma? Ok, pronto. À data de hoje, o plano de verificações, o que ele nos permite é, aqui, na tarefa, na lista das tarefas, temos aqui quem é que efetua a tarefa. Imaginem então a limpeza das caleiras. Nós temos que ir aqui, editar este elemento e ele aqui pergunta-nos quem é que faz isto? Quem é que verifica esta tarefa? É um colaborador? Se for, nós selecionamos. Se for uma empresa externa, selecionamos empresa externa.
empresa externa, e teria que aparecer aqui as vossas empresas externas, os vossos fornecedores, para ficar associado a este elemento, a esta lista. Mais uma questão sobre o Sardinha, paremos com o mesmo cliente, que também diz, nós recebemos e-mail a informar que o condómino abriu uma ocorrência? Se vocês recebem um alerta aqui nesta área, que nós não conseguimos ver, porque pronto, isto hoje foi mesmo muito longo aqui o webinar. Aqui vocês têm uma área aqui, administração titular da licença, que eu vos falei um bocadinho na parte introdutória, mas depois na prática não a vimos, aqui em alertas, em que vocês podem definir alertas. Okay? Então, no âmbito de manutenção e ocorrências, os alertas que existem são estes. Portanto, no caso das ocorrências, temos alertar o gestor do condomínio se o prazo for ultrapassado, alertar o gestor do condomínio após ela estar concluída, alertar o gestor que tem ocorrências por validar, alertar responsável pela ocorrência se o prazo for ultrapassado, alertar responsável após a conclusão, alertar proprietário após a conclusão. Vocês, se quiserem receber e-mails sobre estes alertas, porque se não fizerem nada, vocês recebem estes alertas só aqui no Gconde, nesta área, alertas. Okay? Mas se quiserem receber e-mails, o que têm que fazer é editar isto e pôr aqui visto. Vou voltar aqui, conseguiu, alertas. E pôr vistos aqui nestas caixinhas. Eu, ao pôr visto nesta caixa, o que é que eu estou a dizer? Estou a pedir ao Gconde para me notificar por e-mail, para um e-mail que eu indicar, e-mail que for, no fundo, o que é que o Gconde vai fazer? Sempre que existir uma situação desta natureza, vai-me enviar um alerta para o e-mail que eu definir. E posso definir e-mails diferentes para situações diferentes. Depois depende de quem trata do assunto. Mas, no fundo, esses alertas podem ser definidos aqui, em específico em relação a essa questão de quando um condómino reporta na app, como é que eu recebo essa informação? Fica aqui, nesta chave, ocorrências por tratar. Venho aqui parar apenas as ocorrências reportadas pela app Gconde do meu condomínio, ok? Se eu abrir agora aqui uma, teste, assim rapidamente, vocês vão constatar, pode ter aqui um pequenino delay, mas é expectável que a chave de fendas fique com um balãozinho. Estão a ver? Lá em cima apareceu um balão e aqui apareceu um número. Quer dizer que recebemos uma ocorrência da app Gconde do meu condomínio e está para tratar. Outra questão da senhora Tatiana Silva a perguntar se o plano de verificações é visível no Gconde. Não, o plano de verificações não é visível no Gconde. Eles, para terem acesso, o técnico tem que ter um user do Gconde, porque para o Gconde ele tem que ter um user do Gconde, senão não entra no Gconde. Mas, portanto, tem que ter um user para aceder ao Gconde, quanto mais não seja a área das manutenções, porque vocês podem parametrizar os perfis. Um técnico não tem que conseguir ver os lançamentos, nem tem que conseguir ver os relatórios e etc. Vocês podem parametrizar isso. Ele tem de conseguir entrar nas manutenções, plano de verificações, para poder imprimir e etc. E registar. Isso na app não é possível. Outra aqui, indicação da senhora Carina Varela a dizer que esta semana receberam uma reclamação de um condómino sobre a zona de mensagens que não funciona. É possível verificar? O condómino apenas conseguiu enviar em forma de ocorrência. É a zona de mensagens aqui da app, do Gconde. Só funciona dessa forma como ocorrências. Pois eu penso que sim, ou aqui mensagens será mais na ótica de vocês enviarem-lhes alguma mensagem, penso eu. Mas eu também não tenho muita informação sobre essa parte das mensagens. Eu sei que se eles reportarem a ocorrência, podem escrever o que entenderem e vocês recebem isso. Esta parte aqui das mensagens, eu se calhar sugeria, Sra. Carina, se puder abrir um ticket para o nosso apoio técnico, para os colegas verem isso e perceberem se há algum erro ou não. Ok, vamos então para a próxima. Fernando Teixeira pergunta como é que os prestadores de serviços externos que trabalham com várias empresas de condomínios podem ter acesso à aplicação da app Gconde. Pois,
É uma boa questão e é assim, de facto, eu acho que seria interessante vocês veicularem um acesso, pelo menos a uma pessoa dessa empresa, mas para eles terem acesso à app para o GECOND, é fundamental, é imprescindível que vocês venham à administração, colaboradores, e vão ter de criar um utilizador para essa pessoa. Quanto mais não seja um utilizador em que o caracterizem como título Empresa de Manutenção Externa, enfim, mas vão ter de lhe criar um utilizador, ok? Vão ter de lhe dar acesso ao GConde. Agora, o perfil que lhe vão escolher é que não vai ser um perfil de administrador. Não façam isso. Escolham um perfil, por exemplo, de manutenção ou um perfil técnico e depois personalizem este perfil. Vocês aqui na administração, perfis de acesso. Conclusão, em resposta concreta a isso, é preciso primeiro criar um colaborador, um user GConde, para depois conseguir entrar na app com os mesmos dados. Esse user que vai criar, em termos de perfil, a ideia é ser um destes. O perfil, vocês podem criar perfis novos, mas a ideia é ser ou manutenção ou técnico. Vocês aqui selecionam o perfil e conseguem ver o que é que este perfil consegue fazer no GConde. Imaginem que vocês não querem que ele consiga ver os condomínios. Pronto, então mudamos isto para vermelho. Não querem que ele consiga aceder aos condomínios, a todos. Só querem que ele acesse aos dele. Fica então a amarelo. Não querem que ele veja mensagens, metem a vermelho. Pronto, isto tem várias áreas que podem personalizar. Naturalmente que o perfil manutenção já vem desbloqueado mais para a parte da manutenção. Mas pronto, vocês têm que afinar depois aqui estas permissões. Mas no fundo, em resposta, então, até já estraguei este perfil que acabei por gravar. Pronto, está mal. Conclusão, é preciso então primeiro criar um colaborador, depois do colaborador estar criado, associar o seu perfil, garantir que tem um perfil só para a manutenção, para a empresa externa não ter acesso aos vossos avisos e às vossas informações, e depois dar esses dados à empresa externa. É a única forma. Outra questão é se há aplicativo para o GECOND para a versão APK Pure. Assim, eu honestamente tecnicamente não sei o que é que isso significa. Eu sei que a aplicação está no mercado de Android e iOS, para a generalidade dos telemóveis, diria. Mas de facto não sei se ela está disponível para essa versão. No mercado ela está disponível. Agora sobre a APK, se algum fecheiro APK onde possam descarregar, eu acredito, eu acho que não, que eu tenha conhecimento, não está em lado nenhum publicado isso. Não sei se seria esse o teor da pergunta, perceber se há algum fecheiro APK. A questão é sobre o aplicativo, mas também pronto, podemos posteriormente verificar internamente e depois dar uma resposta mais concisa. Pronto, aqui o Sr. Fernando Teixeira pergunta: assim sendo, as empresas externas têm de mudar de login para cada empresa de administração de condomínios, certo? Certo. Correto, Sr. Fernando Teixeira. Ou seja, um utilizador, imagino que vocês trabalham com uma empresa externa, e essa empresa externa trabalha com mais empresas. A empresa número 1 vai ter de lhe dar um acesso. A empresa número 2 vai ter de lhe dar um acesso diferente. A empresa número 3 vai ter de lhe dar um acesso diferente. E assim por aí fora. Vão ter de ter vários utilizadores e várias passwords, consoante a empresa com que estiverem a trabalhar. Isso vai ter que ter vários acessos. É um facto. Assim, aqui pelo nosso chat parece-me que terminaram as questões. Contudo, Pronto, estamos sempre disponíveis pelos canais normais. O Era Pedro mesmo irá isso, Teresa. dizer. No fundo era mesmo isso. Eu queria apenas sensibilizar-vos que a nossa resposta a qualquer dúvida vossa está à distância de um clique, literalmente. Vocês basta irem à área de cliente, abrirem um ticket, para quem não sabe, é aqui, portanto, dentro do GConde, carregarem centro de ajuda, suporte, e vai ter aqui um botão que diz criar. Neste caso não tem, porque eu não estou com a sessão iniciada. Vocês têm que iniciar a primeira sessão, porem aqui os seus dados de acesso à área de cliente. Se não os souberem, podem falar connosco e nós damos.
e criam aqui um ticket. Em 48 horas úteis, no máximo, nós ligamos convosco para vos dar o feedback em relação à dúvida que nos colocarem. Também em paralelo, volto a frisar, tem também a possibilidade de ligar ao vosso gestor comercial. Se não for uma questão de índole muito técnica, ele poderá ajudar-vos e a priori conseguirá. Podem também ainda recorrer ao nosso centro de ajuda. Portanto, tem aqui muitos artigos no centro de ajuda sobre múltiplas situações. Por exemplo, o GECOND, se formos aqui à manutenção, reparem, tem aqui vários artigos sobre situações associadas ao módulo de manutenção. Estes artigos estão espetaculares, estão super completos. É difícil ficar com dúvidas depois de ler isto, honestamente. Portanto, é sempre um bom sítio onde vocês podem recorrer para esclarecer dúvidas. Também podem ir ao YouTube e ver algum webinar nosso, algum vídeo nosso, para perceber se em algum momento nós esclarecemos essa dúvida numa apresentação. Pronto, eu também queria só mais uma vez reforçar aqui a possibilidade de vocês responderem a este formulário, se tiverem essa hipótese, para percebermos se foi pertinente, se não foi, se gostaram, e no futuro tentar aprimorar um bocadinho mais estas formações. O telemóvel P4, P40 litros, assim, eu acredito que indo ao mercado a aplicação deveria aparecer lá, penso eu. Caso não apareça, eu honestamente pediria que abrissem um ticket, porque sendo uma questão assim muito específica de um equipamento muito particular, pronto, neste caso em concreto, se calhar o ideal era mesmo abrir um ticket. Não aparece? Ok. Se calhar o ideal, se tiver possibilidade, depois abrir um ticket de apoio técnico para os colegas. Eu não sei se no suporte, confesso que não tenho essa informação, se existe algum link de algum APK que nós possamos dar. Não, mas que nunca nos foi comunicado isso, honestamente. Disseram-nos sempre que estava no mercado, por isso não consigo precisar. Mas se puder abrir um ticket, depois os colegas informam. Ao criar uma ocorrência, colocamos enviar por SMS, mas o número já está associado ao colaborador. Ao enviar, diz que não tem número associado. Será que estamos a colocar alguma coisa errada? Pronto, é assim, aqui o enviar o SMS, vocês, para conseguirem fazê-lo, Sra. Paula Melo, têm que ter packs de mensagens compradas. Vocês têm packs de mensagens connosco? Packs de SMS? Pergunto eu. Porque, em tese, seria apenas, de facto, chegar aqui, presumindo que vocês têm esse tal pacote de SMS, porque isso não está incluído, isso tem um custo à parte. Já agora, se quiserem perceber esse custo, eu até tenho aqui esse apanhado, depois sei que poderia ser útil. Se vocês quiserem ter pacotes de SMS, 250, sai-vos a 13,84, 1043, enfim. Então, tem aqui estes packs de SMS que nós vendemos. Podem a qualquer momento subscrever e a partir do momento em que subscrevem, então de facto depois conseguem enviar mensagens através do GConde, mas só nesses casos em que têm esse pack comprado. Como é que devem proceder? Vamos abrir aqui então uma ocorrência, por exemplo aqui a 31. Sim, em teoria, basta para enviar por SMS, aqui a entidade, a empresa administradora, tinha que ter um número associado. Por acaso eu acho que aqui esta não vai ter. Não, mas eu posso aqui rapidamente... Peço desculpa, deixa eu aqui editar esta entidade. Aqui o número. Adicionar. Telemóvel. Pedro, avisaram que não tem pacotes, por isso é que não está a funcionar. Ok, pronto, então está esclarecido. Obrigada pela tem que ter o pacote, tem que ter o pacote. Pronto, no fundo tinham que ter o pacote, tendo o pacote, a entidade tendo contacto, é só carregar no botãozinho enviar SMS e ele dispara uma SMS. Não sei se querem aproveitar para mais alguma dúvida. Sei que já estou aqui a consumir muito do vosso tempo, peço desculpa. Hoje prorrogou-se um bocadinho mais.
Pronto, então olha, na ausência de mais dúvidas, volto a frisar qualquer dúvida, os canais normais. Eu, assim sendo, agradeço desde já a vossa participação, muito, muito, e pronto, desejo-vos um bom almoço, acima de tudo, que está na hora dele, e um bom trabalho durante a parte da tarde. Qualquer questão, disponham, estamos cá para ajudar.